Graças a Paz, mais uma vez, meus irmãos. Nós estamos estudando a epístola de 1 Pedro, nós já estamos no capítulo 4. Peço que você abra sua Bíblia nesse texto. Hoje nós vamos meditar dos versículos 7 ao 11, se Deus assim permitir. 1 Pedro, capítulo 4, você que está em casa também, pegue sua Bíblia, acompanhe essa leitura, acompanhe esse estudo bíblico. Temos sido muito abençoados por meio das palavras de Pedro. Às vezes ele é meio Paulo, você já percebeu, né? Fica meio difícil, mas é uma grande bênção, é uma grande bênção. A igreja é edificada quando a palavra de Deus é anunciada. Diz assim, 1 Pedro capítulo 4, versículos do 7 ao 11. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Ao Senhor seja toda glória, Pai, todo domínio pelos séculos dos séculos, Pai. Temos sido abençoados domingo após domingo aqui, Pai, com o estudo dessa epístola. Cremos que o mesmo Espírito Santo que tem nos capacitado, que tem nos ajudado a entender essa palavra Tua, Pai, Tua santa palavra, é o mesmo Espírito atuando hoje, é o mesmo Espírito atuando, Senhor, nos púlpitos, Senhor, que estão expondo Tua palavra com compromisso, com seriedade, com temor e com piedade, Pai. Que o Senhor nos ajude, para que possamos não somente entender com a mente essa palavra, mas nos aperfeiçoa, Pai. Nos ajude para que possamos ser praticantes, não somente ouvintes da Tua palavra. Esse é o grande desafio diário, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Você gosta de enfrentar fila? Tem gente que odeia enfrentar fila. A gente pensou até que essas filas fossem diminuir nesses tempos de pandemia. Diminuíram? Não, parece até que aumentaram, né? A gente passa pelas agências bancárias, elas estão abarrotadas de gente. O fato é que a gente não consegue escapar dessas filas. Aí você diz assim, não, eu vou usar meu aplicativo e tudo eu vou resolver de casa. Aí o tal do aplicativo faz o quê? Trava, dá um problema medonho. Aí você passa alguns dias se segurando, mas não tem jeito, você vai ter que enfrentar essa fila. E assim a gente se depara com supermercados, né, mantendo distanciamento, a demora ainda maior, né? Nós estamos nessa realidade, não tem jeito, sempre vai ter uma fila esperando por você. E o grande desafio, meus irmãos, não é somente esperar a nossa vez, mas superar o fato de que você também perde tempo com essas coisas. Talvez esse seja o principal incômodo, né? Por exemplo, eu não tenho muito problema em enfrentar a fila, não, eu sou bem paciente mesmo. Incrível, eu fico lá, tranquilo e tal. É até divertido às vezes, não é? Mas a gente sempre fica com aquela coisa na cabeça. Eu poderia estar fazendo outra coisa. E a gente se revolta. Aí a gente liga para a operadora e ela vai dizer assim, espere 20 minutos, preciosos. Aí você sempre fica pensando, o que é que eu posso fazer? Tem até um site na internet que nos ajuda. Ele tenta dar algumas dicas como a gente pode... o que a gente pode fazer enquanto espera a nossa vez chegar. Então, algumas dicas. Encontre um abrigo em rodoviárias, em aeroportos, encontre um lugar, abra lá o seu notebook ou o seu smartphone e comece a resolver algumas coisas, como se fosse um escritório ambulante. Outra dica é retoma a leitura de um livro, de um artigo, de alguma coisa. Eu sempre gosto de andar com um livro e às vezes me esqueço. Quando eu me deparo com uma fila, cadê aquele meu livro que eu só tenho paciência de ler? É incrível, né? Tem livro que você só tem paciência de ler na fila.
Outra dica é rabiscar ideias e projetos num papel. E tome papel para a gente rabiscar tanta ideia. A ideia acaba e a vez da gente não chega. Em último caso, a gente pode até puxar o papo com alguém. Tem sempre alguém na fila querendo puxar um papo. Já percebeu? Ele olha para você, qualquer coisa que acontecer diferente, ele já diz uma frase. Ele fica olhando para as pessoas assim, vamos ver com quem eu posso dialogar. É um momento também para a gente puxar a conversa, se você tiver paciência. O fato é, meus irmãos, que nós cristãos estamos sempre numa espera. Já percebeu isso? A gente aguarda o nosso Salvador. Junto com o nosso Salvador, todos os eventos, né? Toda a culminância desse último dia, o apogeu de todas as coisas. E a história caminha para isso. Então, todo crente está nessa fila. Seja bem-vindo. Nós estamos numa expectativa, estamos aguardando o nosso Mestre. E a pergunta é, o que nós devemos fazer enquanto esperamos a nossa vez chegar? O que fazer enquanto esperamos o nosso Rei voltar? Essa é uma pergunta importante, porque, por exemplo, na igreja de Tessalônica, eles estavam passando por um grande problema. Eles estavam assim com esse discurso escatológico, né? Pensando na volta de Cristo, porque a Bíblia fala da volta de Cristo, né? Essa é a nossa expectativa. E a igreja de Tessalônica resolveu simplesmente cruzar os braços e esperar a volta de Cristo. Esperando lá com a boca cheia de dentes, né? Esperando a volta de Cristo, a morte chegar. Aí Paulo diz, não, esse é um tempo precioso, vocês não podem perder tempo enquanto esperam. E aqui, Pedro, quando a gente chega nesse 4º capítulo, ele vai trazer essa ideia, porque ele já começa esse texto, o verso 7, dizendo assim, ora, o fim de todas as coisas está próximo. E esse, meus irmãos, pode ser o resumo de todo o livro. Por exemplo, no início do capítulo 4, ele vai nos dar dicas agora quanto à pureza da vida. Não é dica, não é, gente? É uma exortação, né? Exortações quanto à vida de santidade. Mas a gente pode esperar, a gente pode colocar tudo isso nesse escopo da santidade de vida, estar se purificando, guardando o coração na expectativa de quê? Da vinda de Cristo. Então, esse é esse tempo da gente a se preparar, e todas as exortações de Pedro aqui, a gente pode enquadrar nisso aqui. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Quando Pedro falava isso, a gente poderia entender pelo menos 3 formas de interpretação. Quando ele diz assim, o fim de todas as coisas está próximo, ele poderia estar se referindo especialmente ao fim do povo judeu, pronunciando aqueles eventos catastróficos do ano de 70 depois de Cristo, com a destruição da cidade, a destruição do templo. Então seria o fim do povo judeu, o fim da adoração, assim a gente pode dizer. Mas o problema é que ele está escrevendo não só a igreja de judeus, mas uma igreja de gentios também. Um segundo ponto, uma segunda interpretação quanto a esse fim de todas as coisas, poderia ser em relação à aproximação da morte dos crentes. É plausível, pode ser também, crentes que viviam naquela época. Ele diz, por exemplo, no capítulo 4, vimos isso há alguns domingos atrás, pelo menos há 2 domingos atrás, que ele diz assim, no verso 2, para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões mundanas. Ou seja, há essa expectativa também. No tempo que vocês vivem na carne, no tempo que resta de vida, vocês precisam ter uma vida de dedicação ao Senhor, de consagração. Mas a última interpretação diz respeito ao final escatológico mesmo. Por exemplo, no capítulo 3, no verso 13, lá de 2 Pedro, ele vai dizer assim, nós, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra. Estamos nesse aguardo, nessa sala de espera, não é? Estamos esperando novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, nos parece que a expectativa de Pedro é trazer à mente dos crentes esse final, olhando para o final de todas as coisas, mas não somente o final no quesito, o mundo será destruído, mas a renovação de todas as coisas, é o propósito final. Qual o propósito final de todas as coisas? Justamente isso que Pedro está tentando mostrar aos crentes. O crente hoje caminha olhando para o fim. Somos
Os homens do futuro numa sala de espera. Nosso destino é a glória. Mas olhar para o futuro implica em obrigações no presente. Nós vamos ver 3 coisas aqui nesse texto. O que é que o cristão deve fazer enquanto aguarda o fim de todas as coisas? Ser zeloso em sua vida particular, demonstrar empenho na vida comunal, na vida da igreja e buscar glorificar a Deus em tudo. Ok? Vamos ver essas 3 coisas. Ser zeloso em sua vida particular, demonstrar empenho na vida comunal e buscar glorificar a Deus em tudo. Vamos ao primeiro ponto, que Deus nos ajude. Ser zeloso em sua vida particular. Olhe de novo o verso 7. Ele diz, o fim de todas as coisas é chegado. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Pedro está falando aqui sobre sobriedade. Fiquem atentos, preparados. Interessante que na aula passada, Pedro falou sobre a embriaguez, as bebedices, né? Pessoas que estavam ali tomadas como um ébrio, né? Sem noção. Alguém que está tomado pelo álcool, ao efeito do álcool, ele não tem essa sobriedade. Ele não consegue entender as coisas, não consegue aguardar absolutamente nada. É engraçado que quando Pedro agora está falando para os crentes, livrando dessas obras, por causa da sua santificação, ele diz assim, vocês precisam agora permanecerem sóbrios, aguardando o fim de todas as coisas. E o crente deve buscar essa vida. O mundo, quando ele fala em sobriedade, o que é que isso tem a ver com o fim de todas as coisas? Ele vai falar 2 expressões aqui, não somente sobriedade, mas criteriosos. O fato é que muitas coisas podem tirar o nosso foco do fim de todas as coisas. E parece que o mundo, a agenda, não parece, mas a agenda do mundo, ela é planejada com o propósito de tirar o nosso foco das últimas coisas. E vivemos o aqui ou agora, ou vivemos numa expectativa meramente secular, meramente mundana. Ou seja, nós vivemos em prol somente de conquistar aquilo que nós desejamos, ou de chegar ao casamento, ou de ter o próximo filho, ou de passar num concurso público. O fato é que a nossa agenda ela é limitada às coisas desse mundo. As coisas deste mundo. E isso ofusca a nossa visão quanto ao futuro. É certo, não é errado a gente planejar, mas devemos fazer isso com sobriedade. Sabemos que isso não é o fim de todas as coisas. O fim de todas as coisas não é a minha satisfação pessoal aqui nesse mundo. Deus nos abençoa. Nós colocamos os nossos projetos diante do Senhor, mas a nossa expectativa é futura. Então, por isso Pedro está dizendo, vocês devem ser sóbrios e criteriosos. Não se deixem levar pelas coisas desse mundo. Vocês são peregrinos. Lembra que Pedro está falando na igreja peregrina? E alguém que é peregrino, ele não tem coisas neste mundo. Ele não finca, ele não cria raízes neste mundo. Ele está como um passageiro. Ele está numa fila em um lugar qualquer, mas ele não mora ali, não mora naquele lugar. Ele não mora na agência bancária ou no supermercado. Não. Ele está aguardando coisas maiores. E qual a forma da gente ficar atentos à vinda de Cristo? E aqui Pedro vai falar sobre oração. Pedro vai falar sobre oração, dizendo que essas coisas estão atreladas. E você pode perceber que essa é uma das coisas que mais preocupa Pedro. O fim de todas as coisas está próximo. Sejam criteriosos, sóbrios, a bem das vossas orações. Ou seja, permaneçam orando. Ou não se deixem levar por essas coisas do mundo, porque isso vai ter um desdobramento negativo na oração. Sabe, quanto mais cheios do mundo, não fica mais difícil orar? Sabe, a nossa cabeça, voltada para essa agenda, a nossa própria agenda. Ele diz assim, se mantenham sóbrios e não deixem de orar. Isso tem muito a ver com o que o próprio Senhor Jesus Cristo nos falou, sobre a importância da vigilância. É importante a gente se manter vigilante quanto às nossas orações.
Falando ainda sobre essa importância que Pedro dá, no capítulo 1, no verso 3, ele vai falando ali sobre a relação matrimonial, maridos e esposas, diz assim: agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Ele está sempre pensando na oração. Façam isso para que isso não tenha desdobramento negativo na vida espiritual de vocês. Pensem na oração. No Salmo 34, que ele cita no verso 12 do capítulo 3, ele diz assim: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Ele traz à tona aqui o Salmo número 34, falando que da importância da oração da nossa vida, na nossa vida, entendendo que nós precisamos nutrir essa vida de oração. Isso é importante. Jesus disse: vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem virá. Vigiem, mantenham-se alertas, mantenham-se em oração. Vocês não sabem a hora. Já passou a sua vez lá, quando você pegou a senha, esperando a fila? E alguém fica repetindo. Ou você vê no monitor 318. Tem aqueles códigos e você lá olhando no celular. Cara, isso é terrível. Assim, mantenham-se alertas, sempre olhando para o céu, vigiando e orando, porque vocês não sabem o dia nem a hora. O crente deve estar sempre atento, olhando para o nosso destino final. E Pedro sabia como poucos, a importância de vigiar e orar. Lembra? Jesus levou os discípulos lá para o Getsêmani, aí Jesus disse assim: vigiem e orem, para que vocês não caem em tentação. Perdido. Foi perdido porque o Senhor Deus restaura todas as coisas, Ele é soberano. Mas assim, daqui a pouco Pedro e companhia estão lá. Você já dormiu na fila? Pedro dormiu na fila. Teve um tempo que eu dormi na fila. Eu estava tomando um remédio na adolescência para engordar. Vocês riram? Estava tomando um remédio para engordar. E eu pegava muito enfrentava muitas filas lá do Banco do Brasil. E aí esse remédio dava uns... Vocês já tomaram remédio para engordar? Meu amigo, dá um sono de matar. E aí eu ficava na fila, e eu quase caindo. Não poucas foram as vezes que eu subia para o andar de cima e tinha uma escadaria lá. Eu ficava jogado lá e estava acabado. Jesus está dizendo assim: mantenham-se vigilantes, vigiem e orem. Vocês não sabem o dia nem a hora em que o Filho do Homem virá. Lembra lá da história das amigas da noiva, que estavam totalmente despreparadas, quando a Bíblia diz, não é? O noivo vem e elas estavam despreparadas. Que não seja assim com a gente, meus irmãos. Certo pastor diz assim, que o teste do compromisso com a doutrina da volta de Cristo não é a capacidade de fazer quadros esquemáticos, nem de discernir sinais. Já vi que muita gente fica assim, quanto à volta de Cristo, eles vão calcular, eles vão pensar, eles vão montar esse quebra-cabeça todo dos eventos. Isso é tão complicado. Muitos líderes, muitos cristãos já marcaram o dia e o local exato em que Jesus iria voltar. Mas esse não é o ponto. A melhor forma de aguardar a volta de Cristo, ou de interpretar essa doutrina, é através dos pensamentos e orações. Se esses últimos estiverem em ordem, nosso modo de viver está correto. É assim que nós devemos proceder. Alguém perguntou a Lutero se Jesus voltasse amanhã, o que é que ele faria? Em resumo, ele diz que permaneceria fazendo as mesmas coisas, porque eu já vivo nesse estado de preparação. Eu já vivo com essa expectativa. Eu não vou mudar minha agenda, não. Mas eu vou viver como alguém que está esperando a sua vez, como alguém que está aguardando a volta, o retorno do Senhor Jesus Cristo. Isso é importante. Vamos ao segundo ponto. O que devemos fazer enquanto esperamos a volta de Cristo? Devemos demonstrar empenho na vida comunal, na vida da igreja. Ele diz no verso 8, acima de tudo, não em termos de importância, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Agora ele vai falar, ele está falando da sua vida privada, na sua vida íntima. Oração diz respeito à questão coletiva? Sim,
mas em especial o que Pedro está falando aqui é da nossa oração em particular. A sobriedade é uma questão particular quando ele está dizendo o critério. Cada crente deve ser criterioso. Agora ele se volta para a igreja, a sua vida na igreja. Opa, você tem uma vida na igreja. E aí ele vai dizer, o que é que nós devemos fazer? Tende amor intenso uns para com os outros. Amor intenso. Essa palavra, intensidade, aqui é uma coisa que pode ser estendida, como um cobertor que pode cobrir. E é esse o tipo de amor que Pedro está dizendo aqui. Amem com toda intensidade. Ele já começou essa carta falando sobre isso. No verso 22 do capítulo 1, ele diz assim: tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal, não fingido, amem. Mas que tipo de amor? Intensamente. Amem intensamente uns aos outros de coração puro. Não é qualquer tipo de amor. E mais do que nunca o amor, ele deve ser muito bem explicado nos dias de hoje, né? Quando se fala em amor por aí, há uma pluralidade tão estranha e pecaminosa. Pedro está dizendo aqui o tipo de amor que deve ser. Um amor fraterno, entre irmãos, com intensidade e com motivação correta, coração puro. E por isso ele diz aqui, amem com amor intenso, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Aqui certamente Pedro está se referindo ou repetindo parte do provérbio 10, no verso 12. Ele diz assim, o ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. É isso que Salomão está dizendo. Interessante. Calvino, ele diz assim, irmãos, o amor nos traz esse singular benefício, quando o mesmo existe entre nós, de modo que inumeráveis males são deixados no esquecimento. Não é verdade? De modo que inumeráveis males são deixados no esquecimento. Não é que você esquece normalmente, sem prestar atenção, mas você resolve deixar aquilo no esquecimento. É uma disposição do coração. Há um exemplo tão nobre sobre isso. Tem vários exemplos, mas a gente pode pensar no exemplo de Filemon e Onésimo. Onésimo, um velho escravo de Colossos, ele era escravo de Filemon e ele foge. Agora ele se torna um fugitivo e, ao que dá para entender, ele tinha subtraído alguma coisa de Filemon. Ele é um fugitivo e ele é um ladrão. Ele foge. E na sua fuga, ele acaba se encontrando com Paulo. Se converte. E agora Paulo escreve uma carta a Filemon, dizendo, Filemon, receba Onésimo de novo. Receba como irmão em Cristo. Ele ficou devendo alguma coisa, eu pago. Mas eu quero lembrar que você mesmo deve a sua vida a mim. Mas está tudo resolvido, Filemon. Receba agora, não como um escravo, receba Onésimo como um irmão. Fica imaginando. Filemon recebe essa carta e Deus vai preparando o coração do Filemon até um encontro possível, provável, deve ter havido isso. E aí Onésimo chega. E ao invés de Filemon cobrar a dívida, ou falar com ressentimento, dizendo assim, você me causou tantos prejuízos. Você me deixou noite sem dormir. Você me fez chorar. Você trouxe sofrimento para mim. Você trouxe angústia. Mas a resposta de Filemon é uma resposta de amor, de estender a mão. Só o Evangelho pode transformar isso. Há muitos pecados, irmãos, entre nós. Mas se fôssemos jogar na cara um dos outros aqui as nossas faltas, não só no convívio local, mas assim, durante toda a nossa vida cristã. Sempre tem alguém que pisa o nosso pé na fila, tem um que fura a fila. Há tantos assim, e nós mesmos procedemos dessa mesma forma. Aí Pedro vem nos dizer, acima de tudo, tenham um amor intenso uns para com os outros. Vocês estão aguardando algo que é maior.
Quando aquilo que é maior chegar, todas essas coisas pequenas que vocês brigam tanto serão fumaça, vaidade. Amem uns aos outros com intensidade, mas não o amor que você vai perdoar com os lábios, mas manter o seu coração cheio de diferenças para com este irmão. Essa expressão diz respeito a você proteger a integridade do irmão, ainda que ele tenha feito alguma coisa contra você, e de repente numa roda de amigos alguém citar o nome dele, você se nega a criticá-lo, mas pelo contrário, você vai proteger o seu irmão. Você vai proteger. É isso que Pedro está nos dizendo. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Veja, não é encobrir o erro do outro, não é isso. Não é fazer vistas grossas e passar de longe, eu vou fingir que eu não estou vendo isso, não. Mas é mais quanto à ofensa pessoal. Você deve perdoá-lo. Deve perdoá-lo. A gente faz muitos comentários, às vezes, mesmo tendo supostamente perdoado o nosso irmão. Ironias, piadas, frases que deixam a coisa no ar. Você diz assim, será que aconteceu alguma coisa? Viu a forma como ele falou sobre tal irmão? Eu vi no olhar dele. Acho que aconteceu alguma coisa entre eles. Ou até mesmo como pedidos de oração. Acontece isso? Irmão, ore por fulano. Você sabe o que aconteceu com ele. Não convém que seja assim entre nós, meus irmãos. Não convém. Nosso Cristo pagou os nossos pecados. E na sua reconciliação, e quando ele foi atrás do mesmo Pedro, depois de ter ressuscitado, ele vai atrás desse Pedro, e ele não vai lançar, pegue lá o diálogo de Pedro e Jesus, ele não vai lançar em rosto Pedro, você pisou na bola, viu Pedro, olha, a nossa amizade nunca mais será a mesma. Não, esqueça isso. Jesus assim, Pedro, cuide das minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. Cuide. No verso 9, ele vai falar sobre hospitalidade. É uma forma de serviço aqui. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Depois, ele vai falar sobre dons. Mas é interessante que quando ele fala sobre hospitalidade, ele está dizendo que é algo comum a todos. Até em outras listas sobre dons, ele vai colocar, Paulo, por exemplo, coloca hospitalidade à parte, mas Pedro não. Interessante isso. Embora a gente entenda que há pessoas que têm esse dom de maneira mais especial, mais particular, mas aqui é como um mandamento mesmo. Pedro não está dizendo assim, olha, arruma um lugarzinho, se tiver um quartinho lá, ou um colchão sobrando. Não, olha o que ele diz. Ele diz assim, sede mutuamente, ou seja, todo mundo deve proceder da mesma forma, hospitaleiros, sem murmuração. Olha como era importante a hospitalidade nessa época, onde os irmãos peregrinos, irmãos que estavam assim sofrendo ameaças, a gente pode pensar talvez até em alguém se convertendo no mundo gentil e sendo talvez expulso do seu lar. Isso aconteceu dentro da história da igreja, é possível. Alguém que tenha saído do seu lugar, da sua terra, por causa de uma perseguição local, e agora estavam precisando. Então Pedro diz assim, vocês não fiquem decidindo qual é a casa maior. Vocês não fiquem decidindo quem é que tem mais poder aquisitivo ou quem pode tratar melhor esses irmãos. Não, sejam mutuamente hospitaleiros. Recebam. E sem murmuração. Porque aqui é outra coisa, né? Pedro não diz somente o que fazer, mas a forma como a gente deve fazer isso. Você pode ser hospitaleiro meio forçado. Alguém que liga em cima da hora para você e diz assim, olha, eu tenho como receber na sua casa, e você, por constrangimento, você pode recebê-lo. O mais perto que a gente chega de hospitalidade hoje é tempo de consciência cristã, né? Onde montam-se as caravanas, algum irmão vem para a sua casa, etc. Ou então nos encontros de casais, onde é que vai ser a reunião? Encontro de jovens. Agora não, né? Mas Deus mudará a nossa sorte. Mas veja, aqui há uma intensidade nisso. Havia uma necessidade real
que os irmãos estivessem com as portas das suas casas abertas para receberem os irmãos na fé. Não importando a quantidade de filhos, ou se os crentes comiam muito, e crente, você sabe, geralmente come muito, não é? Assim, recebam. Não é aquilo que você pode oferecer a eles de melhor, mas é uma disposição de coração. É uma disposição de coração. O que é que você pode fazer para tornar a vida do seu irmão melhor? Às vezes a hospitalidade não é exercida quando você traz a pessoa para dentro da sua casa, mas quando você propicia alguma coisa de dentro da sua casa para esse irmão também. De alguma maneira você está acolhendo, tratando como o irmão na fé. Ninguém pode se esquivar dessa responsabilidade, Pedro está dizendo. É difícil imaginar um contexto assim, na nossa realidade, de uma necessidade como foi no primeiro século, mas a gente pode fazer uma pergunta. Como nós reagiríamos se algum crente nos pedisse abrigo por algum motivo? O desafio da fé. Como a gente ia reagir? Ou será também que nós estamos atentos às necessidades dos irmãos? Dizendo assim, no que eu posso ajudar esse irmão? O fato é que Pedro está falando aqui que nessa fila de espera a gente deve estar atento às necessidades uns dos outros. E na fila de espera a gente não gosta de ceder lugar para ninguém. Quando chega um idoso lá, você diz assim, acho que ele não tem nem 100 anos e está nessa fila. Diz assim, observe, ajude uns aos outros, ajude. No verso 10, Pedro está continuando aqui. Não sirvam só com o seu abrigo, mas também com os seus dons. Aí você pode dizer, eu não tenho casa. Você tem dons. Tem, com certeza. Pedro está dizendo, olha, no verso 10, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Todos recebem dons. Ele diz assim, sirva com o seu dom, se o recebeu, mas com o dom que você recebeu. A gente pode encontrar muita gente ou alguns irmãos se esquivando do trabalho, porque eles dizem assim, eu não sei o dom que recebi. Eu já vi muita gente que passou anos na igreja sem fazer absolutamente nada, e a desculpa era sempre a mesma. Eu não sei o dom que eu recebi. O pastor pode dar um estudo sobre dons espirituais. E aí eu vou ter uma facilidade maior. Faz parte a gente entender estudando. Mas sabe, uma forma da gente encontrar os nossos dons, entender quais os dons que a gente tem, com a mão na massa. É com a mão na massa, é se dispondo, é fazendo, é tentando. Em algumas áreas você vai ter mais apreço, algumas outras não. Mas aí você vai se descobrindo esse Deus que é poderoso, a sua multiforme graça vai te revestir também de dons, para que você possa assistir os santos, possa assistir à igreja de Cristo. Nunca vi uma igreja fechar por falta de dons. Você já viu? Uma igreja fechou e tem uma placa lá na porta, falta irmãos com dons. Não, ela funciona. O reino acontece, porque Deus ele é soberano. Você já ganha esse dom, você vai sendo aperfeiçoado nesse dom, mas você pode servir, e você pode se surpreender com a forma como Deus pode te usar. Cheguei lá aos 23 anos, lá numa cidade para plantar uma igreja, e eu dizia, Senhor, tem um púlpito e tem bancos, eu e minha esposa, o que é que eu faço agora? O que é que eu faço? Aí eu posso dizer, eu não fiz nada. Deus fez tudo. Ele pega, Ele usa, Ele abençoa, Ele aperfeiçoa. O que falta é somente intrepidez, é coragem. Eu vou, Senhor, isso precisa ser feito. Eu não posso esperar alguém se converter que tem essas qualificações, não. Sou eu. Me ajuda, Senhor, me abençoa. Eu não estou falando aqui em fazer coisas de maneira irresponsável, mas de fazer as coisas com ousadia e de se colocar nas mãos de Deus. Deixa Ele usar você, meu irmão. Para de desculpa.
Há tanto tempo você quer fazer as coisas. Quantas coisas você poderia desenvolver e não faz? A igreja não é prejudicada. Não. Mas você é prejudicado. Porque você deixa de ser instrumento nas mãos do Redentor. E se tem uma das coisas mais maravilhosas nesse mundo, meus irmãos, é ser um instrumento nas mãos do Redentor. Como poderíamos ser usados por Deus se nos colocássemos nas mãos dele? O que poderíamos fazer? Você tem dons. Sirva. Agora a gente precisa ver a forma como nós usamos esse dom. A gente não pergunta qual o dom que você tem. Essa não é a pergunta, mas como você tem usado esses dons? Como bom ou como mau despenseiro? Essa é a expressão que Pedro vai usar, como administrador. Como é que você tem administrado esses dons? A gente precisa administrar aquilo que a gente recebe do Senhor. Seja qual for o dom, você precisa se esmerar no fazê-lo. Uma vez que eu encontrei, que eu descobri, e eu sei que nessas áreas eu consigo dar mais frutos por causa da obra do próprio Deus, da glória dele, agora eu preciso me esmerar. Se Deus me chamou para o púlpito, eu preciso servi-lo da melhor forma. Quase nunca eu faço da maneira que deve ser, mas eu preciso. Como é bom ver irmãos na igreja atentos às necessidades da igreja. Esse pessoal espetacular aí da técnica, inquietos por natureza, né? Sempre dizendo alguma coisa que pode melhorar, alguma coisa que pode ser aperfeiçoada. Irmãos que ligam e dizem assim, olha, eu tenho uma cesta básica, você pode vir buscar. Irmãos da diaconia que ficam atentos às necessidades do culto e também na nossa vida cotidiana. Como é importante isso, olhos atentos, pessoas que querem desenvolver, pessoas que estão dispostas, pessoas que querem trabalhar, departamento infantil, uma surpresa atrás da outra. Professores assim, você diz, que bênção, que coisa espetacular, que maravilha, vocês estão de parabéns, viu? O DI é uma bênção. Louvado seja Deus, precisamos ser assim. No verso 11 ele diz assim, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Como se ele quisesse aqui não dar ênfase a todos os dons, mas englobando dentro de 2 dons outros dons. O dom da profecia, o dom do ensino, o dom do aconselhamento. Se você o faz, faça de acordo com os oráculos de Deus. Não faça por conta própria, ele pode dizer isso, ou pode dizer, vocês têm tudo à sua disposição. Porque você pode dizer assim, eu não faço porque falta ferramenta. Aí Pedro está dizendo, você já tem a palavra, use. Aperfeiçoe este dom. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Falo segundo está na Escritura Sagrada. Nas próximas aulas a gente vai ver a ênfase, a importância que Pedro está dando aqui ao ensino, à sã doutrina. Lá no seminário, eu vi um colega quando disse da reclamação de um outro colega dele, dizendo da dificuldade das cadeiras do seminário. Aí ele dizia assim, esse seminário é só para Paulo, não tem para Pedro não. Não tem para Pedro não. Né? Paulo é douto, versado, e será que esse seminário é só para gente douta? Assim tem para Pedro uma coisa mais fácil. Mas Pedro vai dar tanta ênfase à sã doutrina, ao ensino da palavra de Deus. Ele não era mestre, ele não tinha a mente de Paulo, mas ele foi um instrumento nas mãos do Redentor, humildemente se colocando na presença de Deus. E da mesma forma que Deus inspirou a Paulo, usou Paulo no seu tempo, para as suas igrejas, para o ministério que Paulo tinha, que Deus tinha para Paulo, usou Pedro, sem faltar absolutamente nada. Muitas vezes a gente fica comparando o nosso dom, aí a gente tenta fazer, mas fulano faz tão melhor. Eita, ele é tão bom nisso, ela é tão boa nisso, que eu não vou nem chegar perto. Acho que o reino não precisa de mim. Sabe? Ele está dizendo, cada um conforme o dom que recebeu. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, e aí dentro do serviço tem tantas outras coisas aqui, não é? Se alguém serve, tudo se encaixa nesses 2 dons aqui resumidos. Se alguém serve, façam na força que Deus supre. Não na sua força, mas a força que Deus supre.
Deus que vai conduzindo, Deus que vai abençoando, Deus que vai capacitando, Deus que vai fazendo tudo em todos. E aí eu chego no terceiro ponto. O que devemos fazer enquanto aguardamos o fim de todas as coisas? Precisamos glorificar a Deus em tudo. É isso que ele diz ainda no verso 11. Para que em todas as coisas seja o quê? Deus glorificado, irmãos, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. O que é que eu devo fazer? Glorificar a Deus em tudo. É na minha vida íntima, privada, na minha vida espiritual, eu devo glorificar a Deus. Não é para minha autopromoção. Não é para dizer que sou superior em espiritualidade, ou que você é mais piedoso. Não, é para a glória de Deus. Se é no serviço uns aos outros, é para a glória de Deus. Se é no amor, na capacidade de perdoar, é para a glória de Deus. Nada para nós. Glória. Em hebraico, essa palavra é kavod, é como se dissesse peso. C.S. Lewis tem um livro lá, Peso de Glória, né? É peso. No Novo Testamento é doxa, a glória, o brilho, o esplendor, coisa linda, né? Um peso de glória. Esse é o nosso Deus, pesado em glória. Um Deus que brilha mais do que o sol do meio-dia. Essa é a glória do nosso Deus. Essa é a glória do nosso Senhor. De doxa vem essa expressão, essa doxologia, que é um cântico. É muito lindo. Essa é uma doxologia, quando a gente está vendo aqui. É como se o escritor estivesse falando sobre a glória de Deus, sobre tantas coisas maravilhosas, e de repente desce um brado, dizendo glória a Deus, como se fosse um pentecostal. E ele dá um glória a Deus. E aqui Pedro está nesse momento de ênfase extraordinária, depois de falar sobre essas coisas. Seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que tudo redunda nisso, em glória para Deus. Se não for para dar glória a Deus, nem me chame. Não for para dar glória a Deus, eu peço ao Senhor, nem me use, nem me chame mais, Senhor, não vale a pena. Não, para minha glória não. Somos passageiros. Eu estou só na fila, aguardando o Senhor Jesus Cristo. Veja como a Bíblia fala de glória. Ele glorifica a criação da glória a Deus, né? Os céus proclamam o quê? A glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A glória de Deus é manifesta na salvação. Outra doxologia em Romanos, no capítulo 11, verso 36, que Paulo termina assim: porque dele, por meio dele, para ele são o quê? Todas as coisas. Todas as coisas. É isso que ele diz. Todas as coisas. Quando Pedro fala em todas as coisas, está falando mais no que compete ao serviço e à piedade. E Paulo está falando sobre a salvação. Que ele chega no capítulo 11 de Romanos como desfecho de toda essa doutrina maravilhosa. Ele diz: ao Senhor seja toda a glória, em todas as coisas seja Deus glorificado. E é por isso que esse Paulo exorta a igreja de Corinto, quando estava querendo lá se exaltar, se engrandecer. E ele diz assim: quem fez você se sobressair? Quem disse que você era melhor do que os outros? Quem? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se você recebeu, por que você se vangloria como se não tivesse recebido? 1 Coríntios 4:7, como se isso fosse seu, como você tivesse naturalmente desenvolvido esses dons. Não, tudo é para Deus. Veja, Pedro já disse que nós somos despenseiros. É aquele que administra, na dispensa do céu, administra os dons à igreja. Aquele que serve. Ou seja, a gente recebe algo que não é nosso, é emprestado. É emprestado. Nada vem de nós mesmos. Quando eu era adolescente, eu tomava emprestado, às vezes eu não avisava, eu peço desculpas ao meu irmão, pode estar assistindo, os sapatos dele para ir para a igreja. Meus sapatos eram meia vida, mas os do meu irmão, eita, era massa. E aí eu vinha para a igreja, ele tem um pé menor do que o meu, mas eu fazia um esforço para encaixar e tal, e saía, né? As colegas assim, tem que sapato legal, dizia do meu irmão. Sabe, tudo que você tem não é seu, é emprestado. Foi Deus que te concedeu, meu irmão, para que você possa servir a igreja dele. Deus não é glorificado, preste bem atenção, quando nós fazemos para nós, quando deixamos de fazer,
ou como fazemos como não devemos fazer. Se é para nós, Deus não é glorificado. Se não fazemos, Deus não é glorificado. Se fazemos da maneira incorreta, por causa da nossa falta de empenho, não é? Deus não é glorificado nisso. Será que Deus tem recebido a glória naquilo que fazemos? Toda a glória passa, meus irmãos. Eu me lembro que em 2007, o melhor jogador do mundo foi Kaká. Eu me lembro quando ele recebeu esse troféu, ele expôs na igreja dele, na época. Ele expôs esse troféu de melhor jogador do mundo e ficou exposto lá nas dependências da igreja dele, como melhor jogador do mundo. Aquele que é tido como o maior jogador de todos os tempos é Pelé. E nesses dias, o filho dele, Edinho, estava falando sobre o pai. Está meio deprimido lá, porque teve um problema sério no quadril. E agora está sem poder andar direito. E diz que por causa disso Pelé tem vergonha de sair na rua. E Edinho disse assim, porque aquele que era rei, agora andando, amparado por muletas. Toda a glória do homem vai passar. Toda a glória do homem. Monumentos, prestígio, nomes, tudo se apaga. O seu nome, no máximo, vai ser lembrado pelo seu avô, pelo seu neto. No máximo. Pergunte. Eu pergunto a você, não é? Se você tem um bisavô, se você sabe o nome dele completo. Sabe? Toda glória é passageira. Mas ao Senhor seja toda glória pelos séculos dos séculos. Amém. É assim que Pedro encerra esse trecho. Relembre, ser zeloso em sua vida particular é uma forma de esperar a volta de Cristo. Demonstrar empenho na vida comunal. Trabalhe enquanto espera. Busque glorificar a Deus em tudo. Mas uma última coisa. A gente tem falado muito como esperar o fim de todas as coisas. Mas eu tenho uma última pergunta para te fazer. Você tem esperado o fim de todas as coisas? Isso inflama o seu coração de verdade. Você está tão apegado a esse mundo. Você nem consegue pensar no Maranata. Calvino, ele diz assim, a gente deve recordar esse princípio. Desde o tempo em que Cristo uma vez apareceu, nada foi deixado aos fiéis, senão uma mente perenemente elevada e fixada na segunda vinda. Já está fixado no coração do crente a segunda vinda. Nesses dias temos a oportunidade de pensarmos. Se uma aplicação escatológica diz respeito à volta de Cristo, a segunda aplicação é que a sua vez pode chegar, a sua senha pode ser chamada. Estamos em plena pandemia e vivendo um momento triste aqui para a nossa igreja. Você pode ser chamado. Onde está o seu coração? O fim de todas as coisas está próximo. O fim será glorioso, irmãos. O fim será glorioso. Vamos orar. Quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor fixou no nosso coração a eternidade. Estamos nesse meio tempo aqui, Pai, nessa espera. E precisamos nos empenhar, não podemos perder o foco. Devemos buscar a Tua glória em todas as coisas. Que enquanto o Senhor não vem, ou enquanto o Senhor não nos chama, que o Senhor nos abençoe, Pai. Que possamos ser prósperos, ó Pai, nessa terra. Abençoando, Pai, esse mundo. Abençoando a igreja com os nossos dons. Sendo luz, Senhor, nesse tempo. Glorificando o Senhor. Trazendo glória ao Teu santo nome. O Senhor já é cheio de glória, mas o Senhor é glorificado por meio das nossas vidas, de acordo com a forma como nós procedemos, ó Pai. Que possamos estar atentos. O fim de todas as coisas está próximo. Mais próximo do que na época em que Pedro escreveu essa carta. Já se passaram 2000 anos. Mas o fim está próximo. Nenhum destes que viveu, o público original vive. A hora de cada um já chegou. Como nossa hora há de chegar, que possamos estar felizes
Ó Deus, quando chega a nossa vez na fila, nós não ficamos tristes, ficamos aliviados. Que a esperança do nosso Salvador nos traga uma bendita expectativa do céu. Em nome de Jesus. Amém.